Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui para mais uma aula, para a glória de Deus, né? Dessa revista maravilhosa, Igreja, a Igreja em Jerusalém, com 13 lições maravilhosas, revista essa que foi, né, comentada, é de autoria do pastor José Gonçalves, e hoje nós vamos aqui dar continuidade ao assunto dessa revista na lição de número 2. A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Essa aula, o objetivo dessa aula é ajudar você, professor de escola bíblica dominical, a ter uma ideia, um norte de como preparar a sua lição, trazer subsídios, trazer ajuda para você preparar a sua aula da melhor forma possível, né? Trazendo aqui pontos importantes que precisam ser abordados dessa lição, de uma forma bem resumida, mas eu espero poder ajudar você e em nome de Jesus eu creio que vou ajudar. Peço por gentileza, se possível, você se inscrever no nosso canal para abençoar também o nosso ministério, né, o nosso trabalho, divulgar esse vídeo. É um pedido do seu irmão, do irmão Eric, para você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e vamos à aula em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos a mais uma lição bíblica da revista A Igreja em Jerusalém. Hoje nós vamos à aula da lição de número 2, A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Então, vamos passar aqui já para o próximo slide, o texto áureo, está em Atos 2,42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse é o nosso texto áureo. Vamos para a verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como uma igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, nós vamos ver com essa lição de número 2, muito importante, como as demais, né? A Igreja de Jerusalém, como ela agia, como era a Igreja de Jerusalém, como um modelo para nós. E essa lição, assim como todas essas lições, né, elas trazem para nós uma reflexão. Será que estamos no caminho certo? Será que estamos parecendo com a igreja lá no seu início? Ou nos perdemos em algumas coisas e precisamos voltar a nos corrigir, para voltarmos, melhor dizendo, né, através da correção, da autocorreção, a ficarmos cada vez mais parecidos com a igreja no seu início? Então essas lições, sobretudo, elas são muito reflexivas sobre nós como igreja. Então, dando início aqui, vamos para o próximo slide. O contexto da leitura bíblica em classe. Primeiro a gente vai ler, né, porque a leitura bíblica em classe dessa lição se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 37 ao 47. Nós vamos fazer a leitura aqui e depois a gente vai contextualizar, né, o que nós vamos ler. Atos 2, do 37 ao 47 diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo:
salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu estou aqui com a cabeça baixa porque eu estou lendo o texto. Esse texto é o texto a qual a lição tem como base. E é importante nós voltarmos e contextualizarmos esse texto para a gente poder entender. Importante, principalmente para professores, mas não só professores. É entender que toda lição ela está baseada em cima de um texto bíblico. E é de suma, mas de suma importância entendermos o texto e o contexto, porque entendendo isso, a gente vai conseguir compreender a lição. E na hora até de passar para os alunos, a gente vai passar com mais segurança e com mais firmeza. E vamos conseguir aproveitar da lição o seu máximo, né? E a turma que os respectivos professores estiverem ministrando a aula vão ser só beneficiadas com isso. Eu quero voltar um pouco atrás desse texto, para a gente poder entender esse texto. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, que é uma tradução diferente, que é a tradução King James atualizada. No capítulo 2, no versículo 7, olha o que diz. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros. Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Assim que o Espírito Santo foi derramado, aconteceu lá o evento do dia de Pentecostes, aquele revestimento de poder, né? Línguas repartidas como de fogo, enfim. O versículo 7, aqueles homens, aqueles judeus que estavam ali vendo, né, tudo aquilo, estavam perplexos e admirados, comentando um com os outros. Porventura não são galileus todos esses que estão falando? Esse versículo aqui ele é de cunho pejorativo, podemos dizer assim. O tom que esses homens falaram, melhor dizendo, né? Por quê? Porque os galileus, eles eram considerados pelos judeus um povo sem cultura, que não tinha muita cultura. Era considerado um povo de segunda classe. E eles ficaram perplexos, por quê? Porque eles ficaram admirados, porque na sequência do versículo 8, eu li o versículo 7, na sequência, como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? É importante lembrar aqui que a palavra língua, a palavra grega para língua aqui no versículo 8, não é a mesma palavra língua que está lá no versículo 4. Falar em outras línguas. Lá no versículo 4 tem a ver com glossolalia, com glossa, né? Já aqui no versículo 8, língua aqui é uma outra palavra grega que é dialectos. Então eles estão perplexos porque como que eles entendem cada um na sua própria língua o que os galileus estavam falando? Uma vez que os galileus não têm cultura, para eles, os judeus, era assim que eles viam. Então aquilo deixou eles perplexos. E o texto continuou. Lá no versículo 12
do capítulo 2, e todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros, o que significa tudo isso? Ou seja, aquele evento que aconteceu no dia de Pentecostes, aquele evento marcante ali. E aí no versículo 13 continua, entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam, esses estão cheios de vinho novo? Em algumas traduções diz mosto. Mosto e vinho novo é a mesma coisa. Quem sabe numa outra oportunidade eu não explique o que é o vinho novo aqui. Mas o que eles estavam querendo dizer é que eles estavam embriagados. Ao ouvir isso, olha o que Pedro faz a partir do versículo 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou à multidão reunida. Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, até porque são apenas 9 horas da manhã. Muito diferente disto. O que está ocorrendo foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, eis que derramarei do meu espírito sobre todos os povos. E aqui Pedro vai começar o seu discurso, a sua pregação ali, explicando para eles que aquilo ali não tinha nada a ver com embriaguez, e sim com uma promessa que estava lá, profetizada por Joel, e essa promessa naquele dia estava sendo cumprida. E a partir daqui, Pedro começa o seu discurso. Pedro começa a sua pregação. Olha o que ele diz no versículo 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelita, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem provado por Deus diante de vós, por meio de milagres, feitos portentosos e muitos sinais que Deus, por meio dele, realizou entre vós, como vós mesmos bem sabeis. Este homem vos foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, afirmou Davi, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque está à minha direita. Por esse motivo, o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda a franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vós agora vedes e ouvis. Porquanto Davi não foi elevado aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Sendo assim, que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor
e Messias. Então, veja bem, esse texto da leitura bíblica em classe, ele vem após esse que eu acabei de ler aqui. Ou seja, ao acontecer o dia de Pentecoste ali, aquele evento maravilhoso e glorioso, que inicia a era da igreja, alguns homens, zombando, desmerecendo o que estava acontecendo, acusam a igreja ali, inicial, no seu início, aqueles homens de estarem, aqueles irmãos ali de estarem embriagados com vinho. Pedro, ao ver isso, Pedro faz a defesa de que não era aquilo, Pedro faz ali uma apologia e inicia o seu discurso, inicia a sua pregação. E aí, eu li aqui até o versículo 36, aí o versículo 37 vai iniciar o texto base para a nossa lição. Que aí o texto continua. Eu estou aqui na versão King James atualizada, tá, irmãos? Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, a fim para todos o quanto o Senhor nosso Deus chamar. Inclusive, alguns defendem que então Deus não chamou a todos. Veja bem, irmãos, nós não podemos interpretar esse versículo 39 fora do versículo 21, que diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui tudo faz parte de um contexto. Então não tem como a gente pegar esse texto isolado para dizer que Deus só chama alguns. Não tem como. Por conta do versículo 21. E todo, não está alguns. E alguns, não. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a salvação é para todos. Então esses textos que faz parte da leitura bíblica em classe, que dá base para essa lição de número 2, ele está dentro desse contexto. Que contexto é esse? Pedro pregando, fazendo uma defesa do que aconteceu ali no dia de Pentecostes, aquele evento glorioso, e pregando. E pregando quem? Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, o seu senhorio sobre nós. E aqui a gente vai ver novos crentes ingressando na família de Deus na terra. Então esse é o contexto que a gente não pode fugir disso. O contexto do que nós acabamos de ler na leitura bíblica em classe está inserido aqui logo após o evento de Pentecostes, ali no mesmo dia. Então vamos continuar aqui. Pedro, o primeiro a pregar para judeus e gentios. No vídeo da primeira lição, da lição de número 1, eu até falei sobre a questão de Pedro, e vou falar aqui, não vou me estender tanto, porque se você quiser saber mais sobre isso, veja lá a primeira aula que eu gravei. Mas o que explica esse título aqui? O texto de Mateus 16, 19. Sobretudo, na verdade, o versículo 19. Eu vou ler aqui Mateus 16, 18 e 19, mas o que explica mais esse título, aqui que eu estou apresentando, é o versículo 19, mas eu vou ler o 18 também. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, esse versículo aqui, com todo respeito, eu cito aqui os católicos romanos, utilizam para dizer que Pedro é o primeiro papa da igreja.
E Pedro não é o primeiro papa da igreja. Pedro não era papa. Pedro era pastor. Lá em João 21, o próprio Jesus consagra Pedro a pastor, dizendo que era para ele: cuide das minhas ovelhas, cuide dos meus cordeiros, cuide das minhas ovelhas. E como eu disse, eu falei já sobre isso no primeiro vídeo da primeira aula, depois você dá uma conferida lá. Aí o versículo 19 diz: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Os católicos, com todo respeito eu estou citando aqui, se utilizam desse versículo para dizer que Pedro é o dono da igreja, que ele tem a chave da igreja, a chave do reino dos céus. E não é isso que o texto está dizendo. Chave aqui é alguém que abre ou fecha uma porta. Esse texto aqui é de cunho evangelístico. De cunho evangelístico. Pedro é uma liderança da igreja. Jesus formou líderes para a sua igreja, que no primeiro momento foi seus apóstolos. E Pedro era um líder. Foi formado líder pelo próprio Jesus. E ao dizer, e eu te darei as chaves do reino dos céus, é poder para evangelizar, para espalhar o evangelho, o nome de Jesus na terra. Tanto que Pedro, como está aqui, é o primeiro a pregar tanto para judeus como para gentios. Pedro pregou para judeus quando? Pedro pregou para judeus aqui, nesse texto que nós acabamos de ler aqui, de Atos 2, né? O sermão de Pedro. E Pedro é o primeiro a pregar para os gentios, aonde? Lá em Atos 10, na casa de Cornélio. É bem verdade que o ministério de Pedro se ateve para os judeus, e Deus levantou o apóstolo Paulo para os gentios, para pregar para os gentios. Mas o primeiro a pregar, né, estender lá as mãos e o Espírito Santo ser derramado, revestindo de poder os gentios, foi com Pedro. Por conta disso, e essa autoridade evangelística, que aqui, num primeiro momento do texto, Jesus está passando para Pedro, ela se aplica, se estende para toda a igreja. Porque a missão de pregar o evangelho e evangelizar o mundo com a palavra do evangelho, espalhar o nome de Jesus no mundo, essa missão, essa responsabilidade é da igreja. E Pedro, como é um dos líderes, o líder da igreja, ele foi o primeiro a pregar tanto para judeus, tanto para gentios. Tá bom? O conteúdo da pregação de Pedro a torna uma pregação modelo. Interessante que a nossa lição é a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Mas a pregação de Pedro também é um modelo a ser seguido. E por que a pregação de Pedro é um modelo a ser seguido? Está aqui na tela. Por quê? Olha o conteúdo do que Pedro pregou nesse dia. A vida de Jesus, está no versículo 22. A morte de Jesus, versículo 23. Ressurreição de Jesus, versículo 24 e depois do 29 ao 32. E Jesus é o Senhor, versículo 36. Olha o conteúdo da mensagem de Pedro. Isso nos faz refletir no dia de hoje. Será que o conteúdo das mensagens que têm sido pregadas hoje, será que o conteúdo tem sido esse? Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo de copiar, porque ninguém é igual a ninguém. O que eu estou dizendo é de conteúdo, de prioridade na mensagem. Será que tem sido esse? Será que estamos seguindo o modelo que Pedro deixou? A vida de Jesus, Atos 2, versículo 22. Lembrando os irmãos que eu estou aqui na tradução King James atualizada. Olha o que diz o versículo 22. Israelitas, Pedro pregando para eles. Escutai essas palavras. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, diante de vós por meio de milagres, feito portentosos e muitos sinais, que Deus por meio dele realizou entre vós, como vós mesmos
bem sabeis. Olha a mensagem de Pedro. É sobre quem? É sobre a pessoa de Jesus. Morte de Jesus, versículo 23. Este homem vos foi entregue por propósito determinado, pré-conhecimento de Deus. E pré-conhecimento de Deus. Mas vós, com a cooperação de homens perversos, o assassinaram, pregando-o numa cruz. Embora o texto diga que o assassinaram pregando numa cruz, olha isso. Foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, na cruz, ali no madeiro, Jesus estava cumprindo uma missão dada pelo próprio Pai. Ali ele estava tomando o cálice amargo da ira de Deus até a sua última gota por nós. Propósito de Deus Pai que se cumpriu na pessoa de Cristo, do seu Filho. Então, olha o conteúdo da mensagem de Pedro. A morte de Jesus. Mas só que não tinha só a morte de Jesus na mensagem de Pedro. Também tinha a ressurreição, olha lá. Olha o versículo 24. Contudo, Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Olha do versículo 29 ao 32. Caros irmãos, concedei-me a licença de falar-vos com toda franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Todavia, ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Antevendo isso, profetizou sobre a ressurreição de quem? Do Cristo, de quem foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Olha que lindo, que não foi abandonado, no sepulcro, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Jesus ressurreto era a pauta na mensagem de Pedro. Jesus é Senhor. Olha o versículo 36. Sendo assim que todo o povo de Israel tem absoluta certeza disto. Este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Messias. Deus o fez Senhor. Irmãos, isso aqui é muito lindo e muito forte. No céu, Jesus obtém o título de Filho de Deus. E na terra, por méritos próprios, por ter passado pela cruz, vencido a morte, ele obteve o direito, dado pelo próprio Pai, de ser Senhor. Então Jesus, ele é Senhor. Olha o conteúdo da mensagem de Pedro, irmão. Olha que modelo de mensagem. E aí, eu repito o que falei há alguns minutos. Será que esse tem sido o modelo das mensagens bíblicas pregadas hoje em dia? Ou não? Então que nós viemos nos atentar a isso. O conteúdo da pregação de Pedro, está aqui o conteúdo, a torna uma pregação modelo para nós. É um ponto a ser observado, principalmente pelos professores na classe, com os seus alunos. Resultado de uma pregação cristocêntrica. O resultado de quando o conteúdo da mensagem é Jesus. Olha o versículo 41. Assim, todos quanto aceitaram a sua palavra foram batizados, e naquele mesmo dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Almas se rendem a Jesus quando o cerne da mensagem, o centro da mensagem, a pessoa central da mensagem, o conteúdo principal da mensagem é Jesus.
Irmãos, podemos pregar sobre Paulo, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Davi. Podemos pregar sobre qualquer personagem bíblico. Entretanto, o centro da mensagem precisa ser sempre Jesus e a sua obra redentora. Jesus e a sua ressurreição. Jesus e a salvação que vem por meio dele para cada um de nós. Então, continuando aqui, os irmãos perdoem o barulho de cachorro aí, faz parte. Eu queria ler com os irmãos aqui algo interessante no tópico 1 da lição, subtópico 1, uma igreja com sólidos alicerces. O subtópico 1, uma igreja com fundamentos doutrinários. A igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos, que escolheram. Está lá em Atos 1:2. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. Ou seja, irmãos, me desculpe também o barulho de moto, faz parte, irmãos. Mas enfim, voltando para cá. A igreja de Jerusalém, ela era modelo, por quê? Porque tinha mensagens bíblicas, como por exemplo a que Pedro pregou, que a gente acabou de ver. E é importante dizer que os apóstolos ensinavam a igreja, porque eles que tinham a incumbência dada pelo próprio Cristo de ensinar, de discipular, né, os novos crentes, a estar na liderança disso. E tudo que eles passavam foi tudo aquilo que eles receberam do próprio Jesus. Então, seguir os ensinamentos dos apóstolos era seguir aquilo que Jesus deixou para a sua igreja através dos apóstolos. Então, a igreja de Jerusalém era uma igreja modelo por isso. Porque seguia os ensinamentos de Jesus que ali estava sendo passado pelos apóstolos. E uma coisa que eu sempre procuro prestar atenção é uma pergunta que eu sempre faço para tudo que iremos fazer como cristão na igreja. É olharmos lá para a nossa origem do pentecostalismo, da igreja, e perguntar: a igreja primitiva fazia isso? Os apóstolos faziam isso? Irmãos, se fizéssemos mais essas perguntas, e observássemos mais o que a igreja no começo, no seu início, sobretudo em Jerusalém, fazia, muitas invencionices que a gente vê nos dias de hoje acontecer, não faríamos. Porque boa parte do que muitas coisas se faz aí, de invencionices aí, a gente não tem base bíblica para isso, e a gente não tem comprovação de que a igreja primitiva e que os apóstolos faziam. Então, é um ponto que a gente precisa observar. Uma igreja modelo. Um outro motivo a qual a igreja de Jerusalém era uma igreja modelo. Olha o versículo 42. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, no caso na doutrina, né? A tradução que nós temos aqui na nossa revista diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseverar significa continuar, não desistir, não desanimar, né? Persistir em algo. Isso que é perseverar. E eles não desistiam, eles insistiam. Eles perseveravam em quê? Na doutrina. O termo grego para doutrina é didaké, que significa ensinar, ou ato de ensinar. Então, olha como que esses novos cristãos, eles se comportavam. Na doutrina, no ensinamento. Infelizmente, a gente tem visto, por parte de muitas igrejas, o abandono, a negligência no ensinamento doutrinário. E no lugar do ensinamento,
inúmeras atividades, inúmeras coisas. Mas, irmãos, uma coisa é certa: nada, invencionice nenhuma, substitui o ensino. A falta de ensino é o que tem deixado muitas igrejas raquíticas, espiritualmente falando. O nosso papel enquanto ensinadores, pregadores da palavra, é ensinar Bíblia ao povo, abrir as Escrituras e falar da palavra de Deus, ensinar, ensinamento. Por isso que eles eram modelo. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam. É o que nós precisamos fazer, irmãos. Isso aqui é modelo para nós hoje. A gente não pode se apartar do que está escrito. Era uma igreja modelo por quê? Por conta da comunhão, porque o versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina e na comunhão. Irmãos, comunhão aqui é ter amor um com o outro, tratar bem, ter paciência. Quando a gente pega na sequência aqui, no versículo 43, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Ou seja, os irmãos, eles repartiam o que eles tinham. Não havia necessitado na igreja, porque os irmãos repartiam. Evangelho, irmãos, é isso, repartir. Se alegrar junto, mas chorar junto. A dor do meu irmão ser a minha dor. A alegria do meu irmão ser a minha alegria. O sucesso do meu irmão ser o meu sucesso. Enquanto igreja, irmãos, não devemos ter inveja um do outro. Puxar tapete para o outro cair. Fazermos fofoca um do outro. Maldizer um no outro. Nós temos que ser unidos, irmãos. A igreja de Jerusalém era unida. Eles amavam uns aos outros. Um supria a necessidade do outro. Esse é o modelo de uma igreja que, de fato, foi implantada por Jesus. As duas únicas ordenanças deixadas por Jesus para a sua igreja e que foi observada pela igreja de Jerusalém. Ordenanças da igreja ou sacramentos. A gente pode usar os dois termos que estão corretos. Batismo e ceia. Aqui, no primeiro vídeo, eu até fiz uma explicação sobre a questão do que é sacramento, né? Vou repetir aqui de forma resumida, mas se você quiser saber um pouco melhor, veja lá o nosso primeiro vídeo sobre a primeira aula, sobre a primeira lição. Sacramento, nossa perspectiva de sacramento, o que nós entendemos, nós protestantes, como sacramento é diferente, tá? Da Igreja Católica. Não vou falar agora, porque eu já falei no primeiro vídeo, mas é diferente. Sacramento para nós é batismo e ceia. E sacramento para nós, protestantes, é a representação do que é santo. Ou seja, o sacramento ele representa algo que é maior, que é santo. Então, está correto dizer tanto sacramento, tanto ordenança. Um outro ponto a se observar também é que a palavra ordenança, religiosamente falando, ela tem outro significado. A palavra ordenança vem de ordenar. A palavra ordenar, ela tem vários significados, vários. Pode significar um mandato, algo que você tem que cumprir, uma ordem que foi dada. Tem um outro significado também, de organizar algo. Exemplo, você chega em algum lugar que está muito bagunçado, então você bota a ordem naquela bagunça, arruma o que tem que arrumar, resolve o que tem que resolver. Então, existem inúmeros significados para a palavra ordem ou ordenança. No âmbito religioso, o significado para a ordenança não tem nada a ver com ordem.
No âmbito religioso, ordenança tem a ver com rito, com rituais. E é importante dizer que os únicos dois rituais, as únicas duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja foi o batismo e a ceia. Nada mais do que isso. São as únicas duas coisas, irmãos. Nós não temos base bíblica para ungir coisas, para ungir foto, para ungir parede e para várias outras coisas que a gente vê por aí. No Novo Testamento, a unção com óleo, por exemplo, é o que Tiago diz, para enfermo. A base bíblica que nós temos para a igreja no Novo Testamento é isso. Então, quando a gente fala de sacramento, quando a gente fala de ordenança sacra, de sacramento, a gente está falando de rituais. E os únicos dois rituais que foi deixado por Jesus para a sua igreja é o batismo e a ceia. E aí, a igreja de Jerusalém praticava essas duas coisas. Porque quando a gente olha aqui para o texto, a gente vai ver que no versículo 41, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Algumas pessoas, inclusive, se utilizam desse versículo para dizer que não precisa de discipulado para se batizar. Usando esse texto, que os novos convertidos se converteram e foram batizados. Mas a gente ignora um fato importante aqui, que já foi falado alguns minutos atrás. A mensagem bíblica que foi pregada e que era pregada naquela época era sobre salvação, era sobre Jesus. Um novo convertido acabava de ouvir a mensagem e ele entendia através daquela mensagem quem Jesus era, por que Jesus morreu, o sacrifício dele, ou seja, entendia o que era a salvação e o significado do batismo, porque era um tipo de mensagem educacional, teologicamente falando. Será que as mensagens de hoje são assim? Na sua grande maioria não, irmãos. Então, ao ouvirem a mensagem genuinamente cristocêntrica, eles entendiam o que era a salvação, quem era Jesus, o porquê Jesus morreu, por que ele ressuscitou. Então, entendia isso tudo. Hoje em dia não se tem isso. E é errado, sim, uma pessoa descer as águas do batismo sem entender a doutrina da salvação. O que é salvação? Porque como ser batizado sem entender o ato? Então, quando a gente pega o conteúdo da mensagem que era se pregada naqueles dias, para os de hoje, a gente entende o porquê. Então, tem que ter sim um discipulado. Até mesmo porque na sequência do texto, no versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam no ensino bíblico. Então tem que ter ensino bíblico, irmão. Tem que ter um entendimento do batismo, o que é o batismo, para poder descer as águas do batismo, sim. E o mesmo para ceiar. Você precisa entender o que é salvação, qual o significado do batismo. Assim como o Espírito Santo, no ato da nossa conversão, ele nos imerge ao corpo místico de Cristo, a igreja de Jesus, o batismo é a prova física, evidencial, visível, de que de fato você é uma nova criatura. Que te inicializa, né, ao corpo de Cristo. E só quando você é iniciado ao corpo de Cristo, você é nova criatura, você passa pelo batismo, que você deve ceiar, porque também a ceia não é você comer um pedaço de pão, irmãos, e beber um pouquinho de suco de uva. Tem um simbolismo muito importante, deixado pelo próprio Cristo para nós. E a igreja de Jerusalém, ela entendia isso. Ela entendia, ela praticava essas coisas. Então, é de suma importância para nós, como professores de escola bíblica dominical, entendermos todas esses pormenores da lição, para que nossa lição venha a ser uma lição pautada na Bíblia e 100% eficaz na vida dos alunos, para que possa surgir efeito na nossa vida e na vida de quem nós estamos, pela misericórdia de Deus, ensinando. Então,
são ordenanças, são sacramentos deixados por Jesus, que era a ceia, inclusive no versículo 42, quando diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que a gente já explicou sobre isso, na comunhão, que ali o termo, né, koinonia, né? E no partir do pão, o partir do pão aqui é entendido por quase todos os estudiosos da Bíblia, que ali o partir do pão tem a ver com ceia, que é uma ordenança dos moldes que Jesus deixou para nós. E eles perseveravam também na oração, ou seja, era uma igreja que orava, irmãos. Hoje em dia é complicado. A gente vê as igrejas cheias quando é culto de campanha, mas cultos de ensino e cultos de oração, eu particularmente não consigo entender. Um crente viver milagre, viver portas abertas, viver uma vida de provisão de Deus, sem ter palavra e oração. Orar em comunidade, junto, e orar sozinho. E orar um pelos outros. Era o que a igreja em Jerusalém fazia. Então, é um modelo para nós. Então, continuando aqui, nós vamos para o nosso final, para a nossa conclusão, que diz: a igreja de Jerusalém é uma igreja modelo, pois sua mensagem era centrada na pessoa de nosso Senhor Jesus. Observava os ensinamentos dos apóstolos, havia comunhão entre irmãos, adoração a Deus e eram unidos em oração. Essas são as características de uma igreja fiel e saudável. Que esse vídeo venha ter te ajudado a preparar sua aula, que venha ser uma bênção, que os seus alunos venham ser impactados com a palavra de Deus, que Deus te use na ministração da sua aula, e você que não é professor, mas que está aqui assistindo esse vídeo, que Deus também abençoe sua vida, que esse vídeo venha ter contribuído para a sua vida como cristão, como cristã, para o seu ministério, de alguma forma. Eu agradeço a sua atenção até aqui, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.